Boa tarde a todos. Boa tarde. O tema que eu recebi foi para o inferno com a ganância. Então esse é o tema, que eu vou desenvolver hoje durante 30 minutos, pouco menos talvez. Mas antes eu queria contar uma historinha. Todos nós sabemos que em geral as mulheres falam mais do que os homens. É verdade ou não? Tem homem que fala bastante, né? Tem homem que fala bastante, mas em geral a mulher fala mais do que o homem, né? Mas isso é um dom de Deus. É um dom de Deus, porque a mulher precisa falar com a criança recém-nascida. Ela é que vai ensinar para a criança as primeiras palavras, né? Mama, principalmente. Então, é um dom de Deus e que isso é necessário, para todas as mães. Agora, se ela pede para a criança falar mama e ela falar papa, ela fica muito braba. Ela quer que chame a mama, né? Mas dizem que também Adão e Eva era a mesma coisa. Adão era calado, não falava muito, mas a Eva falava demais, né? Então chegou um momento, que ela, vendo aquele homem bonito, atlético, forte, ela falou: meu benzinho, você me ama? E Adão respondeu: você acha, minha querida, que eu teria outra escolha? Só tinha uma mulher, era obrigado, Bem, isso foi só para descontrair. Agora, para o inferno com a ganância. Inicio como se entende por ganância. Sentimento humano de possuir muito. Vontade exagerada de possuir. Desejo excessivo dirigido aos bens materiais. São sinônimos também avidez, cobiça, cupidez e avareza. O sentido da vida não está nos bens materiais, que podem nos levar à perdição. É o caso narrado na Bíblia do rico avarento. Enquanto ele sofre no inferno, o pobre Lázaro está no seio de Adão, no seio de Abraão. Agora, por que ele pediu para mandar alguém para avisar aos irmãos dele, que eram mais 5, para que não viessem, não caíssem no purgatório, no inferno? Porque normalmente quem está perdido deseja que o outro também se perca. Mas eu pensei sobre isso e eu acredito que achei a solução. Então é o seguinte: ele era o mais velho e ele levou todos os irmãos para a perdição. Se por acaso um deles também se perdesse, ele era cúmplice e ele também aumentava a pena dele. Então era interessante para ele que eles não viessem ao inferno, mas que eles fossem para o céu. E aí então, depois imaginem, eram 5 irmãos. Se todos os 5 se perdessem, a pena dele no inferno ia ser muito grande,
porque ele era responsável pela perdição deles. Então, era interesse dele para que eles não se perdessem. Então, por isso ele desejava, né, a salvação de todos os seus irmãos. Vejamos agora as severas advertências que estão nos evangelhos. E todas elas dizem respeito à avidez, à cupidez, à avareza, aquilo que nós já falamos. Em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Está na Bíblia, em Mateus 6:24. Em Lucas 12:15, diz o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Notemos que São Paulo não cita o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro, porque o dinheiro é necessário, nós precisamos do dinheiro, né? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui nós podíamos contar um exemplo que aconteceu com Santo Antônio. Faleceu um senhor lá em Pádua e vieram pedir a Santo Antônio para rezar uma missa para ele. E o Santo Antônio disse: não, eu não vou rezar a missa para ele, porque ele está perdido. Mas como que o senhor sabe? Eu sei que ele está perdido. Vocês querem uma prova? Abram o cofre dele. Então eles foram lá, abriram o cofre, e lá estava todo o dinheiro dele, e estava também o coração dele, porque ele tinha colocado o coração dele no dinheiro. Lá estava o coração dele. Então eles se conformaram, e realmente, né, eles sabiam que ele tinha se perdido, né? Diz também em Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. E é verdade, quando alguém completa 1 milhão, ele já pensa no segundo milhão. Se ele completar o segundo milhão, ele já pensa no terceiro milhão. E assim ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais, mais e mais, né? E isso é um grande mal, né? Em Mateus 19:20, diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e os ladrões os roubam, mas no céu, aonde nada disso acontecerá. Também está em Mateus 19:20. Para concluir, depois eu tenho mais algumas coisas para falar. Outra história que dizem ser verdadeira. O marido muito rico pede para a esposa para colocar todo o dinheiro dele dentro do caixão. E ela concorda. Claro, eu coloco todo o dinheiro. E aí, então, o dia que ele morreu, né, ela colocou alguma coisa dentro do caixão. E a amiga dela falou assim: mas você é tola. Por que você colocou todo o dinheiro dele? E não vai servir para nada? Não, eu não sou tola, não. Eu não coloquei o dinheiro está comigo. Eu coloquei um cheque. Se tiver um banco lá em cima, ele que desconte.
Também uma pequena observação. Como todos nós sabemos, existem as ordens canônicas, as horas canônicas, que todo sacerdote, né, ou religioso tem que recitar diariamente. E havia um monge, um presbítero, que era meio relaxado. Ele não costumava, assim, rezar com muita atenção, com zelo, né? Às vezes chegava atrasado, né? E aconteceu um dia que ele morreu. Aí ele foi para o purgatório, né? Não sei quanto tempo ele devia ficar, mas aí então Deus concedeu a ele a graça de vir e falar com o Padre Superior, para que rezassem as orações em memória dele. Aí então o padre disse: bom, falta só 2 horas, nós vamos rezar. E aí ele falou: pobre de mim, que coração duro tem esse padre. E aquilo ficou tão marcado que ele chamou todos e começaram a rezar as horas antes das 2 horas. E quando terminaram, então, quando todos terminaram, ele apareceu de novo. Ele disse: obrigado, agora eu vou para o céu. Para ver como uma pequena coisa, né, é muito importante. Porque no purgatório, todos os nossos males, as nossas dificuldades, nada representa como um pequeno sofrimento no purgatório, de tão terrível que é o purgatório. Então, cuidemos também para que evitemos não só o pecado mortal, que nos afasta da caridade de Deus, mas que a gente também evite o pecado venial, porque ele também é importante, ele dá o purgatório também, né? Então, muitas vezes, nós às vezes cometemos o pecado venial sem perceber, né? Mas isso tudo vai ser cobrado um dia lá no céu. Então, cuidemos, né? E como dizia também o nosso Frei, né? Cuidemos, estejamos alerta para que nada nos perturbe, quer dizer, para que não cometamos o pecado venial. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: eu tenho notado e já falei uma vez aqui nessa Assembleia, não existe um tempo específico para adoração a Jesus, a não ser naquela hora da adoração. Mas depois da missa, não se dá tempo para adoração a Jesus. Então, era necessário que, depois do canto, né, todos parassem e dessem um tempo para que nós possamos adorar a Jesus e não continuar, né, conversando, falando, rezando, ou rezando aquela oração para os sacerdotes. E assim, então, dá um tempo para que a gente possa adorar a Jesus recém-recebido em nosso coração, e o sacerdote também poder fazer a sua, porque o sacerdote não tem tempo para fazer a sua adoração. Então, eu gostaria de pedir isso, e principalmente para os cantores, para que eles possam ver essa questão e possam, então, dar esse tempo para adoração a Jesus depois da missa
e para o padre também fazer a sua adoração. Então, era isso que eu tinha a dizer, né? Creio que não usei todo o tempo, né? Mas agora, então, eu concluo, né, para vocês. Amém?